seja muito bem-vindo a mais um episódio do Fora de Série Podcast. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, já se inscreve, deixa seu like no vídeo e ativa o sininho para você ficar por dentro de todos os episódios. E compartilha esse link com aquela pessoa que você sabe que está acompanhando a série Reis, tá bom? Bom, a nova fase de Reis, a Ingratidão, está surpreendendo a todos. Nesta etapa, Samuel e Eloá já somam mais de 50 anos de união e seguem encantando o público. Agora a gente não pode dizer o mesmo dos filhos deles, Joel e Abias. E eles estão aqui, né? O Daniel Dalcin, que interpreta Joel, e o Osmar Silveira, que interpreta Abias. Estão aqui para falar mais sobre essa dupla aí que tá dando o que falar, né, gente? Tudo bem? Tudo bem. Tudo bem, Ana? Bem-vindos aqui no Fora de Série. Obrigado. É um prazer ter vocês aqui. O prazer é nosso. Obrigado pelo carinho. Fomos muito bem acolhidos. Joel e Abias estão dando o que falar, né, gente? Sim, esses dois vão aprontar muitas coisas ao decorrer dessa trama. E como é que foi para vocês receberem esse convite? Antes da gente falar mais, né, sobre o perfil, né, de Joel e Abias, como é que chegou esse convite para vocês? Como é que está sendo, né, toda a preparação? No meu caso, assim, eu já tinha feito uma novela, tinha feito a Gênesis, né? E aí a Record me solicitou, quando disseram, né, no primeiro momento que eu seria irmão dele, do Osmar, e filho, né, do Roberto Berindelli e da Andrea Vancini, é chocante, porque são dois atores que têm, assim, anos de casa, anos de experiência, são duas enciclopédias da televisão brasileira, então é muito bacana, porque você vai muito motivado, muito empolgado para aprender com eles. Eles são muito generosos, além de serem dois personagens extremamente marcantes, né, e fortes na trama. Legal. E aí você já tinha feito, já participou, né, de outras produções da Record, e aí você foi convidado, e aí você Já fui direto. Como é que foi tá sendo, Daniel, os preparativos para Joel? Pô, tem sido muito, muito especial, né? Porque é bem diferente do trabalho que eu fiz em Gênesis, né? Lá em Gênesis nós éramos guerreiros, caçadores de cinear, então tinha toda uma preparação física, né? Todo aquele momento de época, entender como é que funcionava aquilo. E é bem diferente agora você sair de um caçador e para fazer, né? Para incorporar um personagem que é um juiz, né? É completamente diferente. Então, assim, a preparação, nossa preparadora, Suzana Branches, assim, é uma pessoa que tem que ser lembrada, tem que ser mencionada, porque é uma ela é grande incrível. preparadora. Ela é incrível. Ela é incrível, ela é fantástica. A gente precisa mandar um beijo pra ela, assim, especial. Talvez o nosso entendimento do todo, que é tão importante pra gente poder criar essa união, essa família, né? Que a gente conseguiu fazer que também foi maravilhoso, com o tempo um pouco antes de gravar. Isso foi muito importante para que a hora que a gente fosse pra cena, essa família tivesse tão azeitada, tão inteira, tão verdadeira ali dentro do estúdio. Então, era isso. Não, ela é incrível mesmo. Ela preparou a gente muito bem. E aí, mudando, né, um pouco do personagem, saindo de um caçador e ir para um juiz, é a maneira de como você se coloca, como você fala, né, a responsabilidade que o seu personagem tem. Porque acho que Joel e Abias, né, são filhos, tá óbvio, né, de um grande homem, que é um líder político, líder religioso, de toda aquela nação. Coloca os dois filhos herdam, né, esse cargo de juízes. E aí, por serem, assim, completamente destituídos de fé, eles só fazem besteira, né? Acho que são, assim, lembra que a gente estava falando? Eles são muito hedonistas, assim, são personagens que querem curtir a vida. É como se fosse assim, caiu um dinheiro aqui, tem uma oportunidade para se divertir, eles vão. Eles vão gastar. Então teve que ter um preparo, um estudo bem diferente com relação a falar, um pouco de oratória, né? Um pouco desse olhar de quando você vai julgar uma causa, né? Aquele olhar um pouco mais frio dos juízes, né? Então, acho que foi bacana, assim, a preparação. E você, Osmar, como é que chegou o convite para interpretar Abias? Chegou num momento muito especial pra mim, assim. Eu tava passando por um problema de saúde, que inclusive eu tava contratado pra fazer Gênesis, eu iria fazer, mas tive que largar a novela por conta desse problema. Eu tive uma síndrome rara no braço que paralisou meu braço inteiro. E nisso eu tive que ficar um ano afastado de tudo, de todos os meus trabalhos. Nada, do assim? nada, da noite pro dia. O cérebro cortou o sinal do braço e meu braço não mexia mais. Estava pendurado, só sentindo reflexos de dor. E eu fiquei assim durante 4 meses, até descobrir de fato o que era. E aí tive que me afastar de tudo, porque não tinha movimento do braço. E era pra fazer um guerreiro, então não tinha como segurar uma espada, andar a cavalo, essas coisas todas. Tava num momento muito triste, muito depressivo, né? Porque tava vendo a minha carreira ser abandonada por uma coisa que eu não escolhi, né? Que eu não queria que acontecesse, mas aconteceu.
E aí já tava nesse processo de cura de 10 meses de fisioterapia, o braço voltando à marcha, recuperando tudo. Com a fisioterapia você foi Com a recuperando? fisioterapia e remédios para dor neurológica, eu fui recuperando tudo, o movimento novamente. E aí eles me ligaram sondando para saber o que eu tava fazendo. Eu falei, olha, no momento não tenho nada, tenho um show de trabalho em TV fixo, não tô fazendo nada. Aí eles perguntaram se eu tinha interesse em fazer um personagem e tal, que era da segunda fase, que seria o filho de Samuel, um dos filhos de Samuel. Eu falei, mas quem é Samuel? Quem é o ator que vai fazer? Ele falou, bem ideia. Eu falei, tá, então já Vocês é uma coisa não muito conheciam legal. a história de Samuel? Conheciam? Não, eu não conhecia a história, não. Sabia que existia o personagem de Samuel, o livro de Samuel na Bíblia, mas não conhecia a história de fato. E aí ele foi me contando um pouco mais e foi falando quem eram os atores, aí falou da Andréia, já tinha feito A Terra Prometida com a Andréia. Falou do Daniel, eu falei, acho que não, então, hein? Mentira, a hora que ele falou do Daniel, eu falei, não, que legal, uma oportunidade pra conhecê-lo, porque eu já sabia quem ele era, já tinha visto trabalhos dele, mas a gente nunca tinha se encontrado. E foi um encontro de vida, assim, porque hoje a gente diz que a gente é irmão de verdade, que a gente não se desgruda. E é um rasgando seda pro outro, um elogiando, incentivando o trabalho do outro, que é muito importante. Eu acho que isso faz muito a união de Joel e a Bia, acho que de alguma forma são isso, né? Um não funciona sem o outro, um não se vê longe do outro, tanto é que todas as cenas um tá amparando o outro, que seja na mentira, que seja na dor, que seja na verdade, eles estão sempre unidos para fazer uma coisa só. E aí foi isso, eu recebi esse convite. Você já estava melhor do braço? Já estava melhor, com muita vontade de me arriscar e voltar a fazer, com muito medo também, porque eu não sabia como eu ia me comportar, se eu ia conseguir superar os meus medos e traumas depois do que eu sofri. E aceitei. E aí eu fico arrepiado porque esse é um dos processos mais fortes que eu tenho vivido de trabalhos artísticos. Foi muito importante sair daquele lugar, assim, esse processo me tirou daquele lugar completamente e me colocou num lugar de plenitude novamente, de felicidade, de fé, sabe, assim, de acreditar de novo que eu posso, que eu consigo. E é muito legal porque é através de uma história de fé, né, que é onde a gente fala sobre isso. Então eu vejo muito a minha cura, a minha ressurgida de novo por esse lugar. E aí essas pessoas que eu trabalho hoje, que são tão importantes para mim, por isso, assim, porque eu acho que eu saí de um lugar de cinza mesmo e ressurgi para um lugar de vida novamente. Então foi muito legal ter aceitado fazer esse personagem. Então o Abias chegou na sua vida em um momento que você estava passando ainda por esse turbilhão aí dessa questão da saúde que também afetou, né? Não só a parte física, mas emocional, e você tá vendo, assim, essa esperança, né? Total. Eu acho que ele foi a minha cura, assim, de verdade, porque o trabalho é meu combustível, né? A arte é meu combustível. Eu não consigo viver sem isso. Eu tava vivendo, obrigatoriamente vivendo sem aquilo, sem aquele combustível. Então, de alguma forma, a gente vai morrendo, né? Vai perdendo, vai murchando. E esse retorno me trouxe muito isso. E, assim, no momento que eu tava sem esperança, e eu resolvi me doar totalmente pra isso. Então acho que é aí que eu revigorei, assim, que eu voltei com tudo, porque é um trabalho que eu não tenho medo de fazer, eu não tenho vergonha, não tenho insegurança de ter uma câmera do meu lado, não tenho insegurança se tem 100 pessoas no estúdio ou não. Eu não ligo pra aquilo, sabe? Assim, eu tô realmente entregue a esse trabalho e isso tem me feito viver de uma forma muito plena, muito intensa. E eu acho que é o primeiro trabalho que eu consigo fazer de todos os que eu fiz, sem essa preocupação se tá certo, se tá errado, se estão pensando, se estão olhando, se estão falando de mim ou não. E eu acho que isso é super importante. Não, Jenny, e assim, Ana, ele falando sobre esse voo da Fênix, né? Sobre esse momento que todos nós passamos. Gente, já tô rasgando seda, né? Ele é um gênio como ator. Então, assim, eu acompanhar o trabalho dele, saber que, Dani, hoje eu não vou gravar, hoje eu tenho que me preparar. Pego ele no canto do estúdio com o fone dele, se preparando 1h30 ali sozinho, naquele momento que ele tem de silêncio. Então, assim, que bom, meu amigo, que você se recuperou, porque você merece e vai longe na profissão. Isso aí é indiscutível, sabe? E é legal a gente até tá falando sobre isso, porque foi ele que começou, né, falando sobre essa união que a gente tá criando, porque são dois irmãos de fato, né? E a gente sabe que, até no meio artístico, às vezes a gente acaba embarcando num trabalho que um ator joga para um lado e o outro ator joga para o outro, né? Eles entram naquela, cada um tem uma personalidade, então vamos cada um por um lado. Não. Ou até numa competição. Então, né? Exatamente. Não, a gente falou assim, peraí, vamos entender. Eles são uma cabeça só. Tanto é que logo no início dos capítulos, você vê como é que é engraçado. Samuel tem um contato muito próximo com Deus. Abias e Joel já são mais afastados. O Abias sabia, falou, pô, a gente tá indo na casa do Joiada? O que tem na casa do Joiada?
entendeu? Tu sabe o que ele quer. Então, assim, ele tem um feeling também. Enquanto acho que o Joel já nesse sentido não, vamos curtir a vida porque a gente já tem essa vida de devoção há muito tempo, ele já tem um certo feeling. Então você vê como é que o personagem vem de uma sensibilidade, né? E aí, ou seja, um é a cabeça do outro. Quando o outro faz a besteira, o outro encobre. E quando eles têm que se posicionar para os pais, os dois vão juntos, compram a ideia juntos. Então tem sido, assim, mágico. E o que eu acho que é super legal, assim, tanto no trabalho de construção que a gente fez com a Suzana, de preparação, quanto o que a gente tem feito, entregue agora, e que vem escrito também pra gente, é que não são personagens muito marcados, assim, vilões, que você tem aquele jeito, aquela cara de mal, aquela fala já forçando uma maldade, que fala assim, todo mundo já olha e fala, esse daí não vai em lugar nenhum. Já sabe que é ruim desde o primeiro, né? Eles têm um lugar de humanidade, sabe, assim, que são verdadeiros, é ser humano, não é feito só de bondade, não é feito só de maldade, eles têm esse misto que dá um colorido muito legal, é muito verdadeiro, quando eles falam da dor, do que eles não gostam, não foi uma escolha deles viver para Deus, mas sim uma imposição pela família, não era uma escolha, então eles falam de coração, pai, a gente não é você. Você sim é o profeta, nós somos seus filhos, eles nem acreditam direito na gente, você sim fala com Deus, Deus não fala com a gente, né? Então a gente humaniza esse personagem num lugar que faz com que o outro se reconheça nele, né? A pessoa que tá assistindo fala assim, eu não sou ruim, eu não sou mal, mas eu fiz aquilo que não foi legal, mas não foi, né, intencional. E eles têm esse lugar também, nem sempre é por maldade. E aí eles têm esse lugar que acaba, é óbvio, desagrada a Deus e tudo mais. Então eles têm, eu acho super interessante essa construção que veio pra gente, e a gente de alguma forma soube aproveitar isso, que é trazer esse lado humano do personagem que faz o público se identificar muito. Porque se eles são filhos, né, de dois grandes seres humanos, né, Samuel e Eloá, e eles passam pouco tempo em Berseba. Eles já estavam acostumados a julgar as causas em Ramá. Então eles passam 6 meses em Berseba. Quando estreou a série, o que acontece? A gente está voltando de Berseba. E nós passamos 6 meses lá. Eles têm um desvio de caráter. Entendeu? E aí acaba que, e onde tem uma situação oportuna, eles embarcam. Vocês já sabiam esse caminho que vocês traçariam desde jovens? Vocês escolheram esse caminho da arte muito cedo? Eu queria saber um pouquinho mais da história de vocês. Bem eu sei que o Osmar, você vem do Mato Grosso, né? E você nasceu no Rio e tal. Eu queria saber mais um pouquinho a trajetória de vocês. Conta você primeiro. Eu era bem jovenzinho. Eu tinha 8 anos. Quando eu comecei a carreira artística. No teatro? Interesse, na verdade, pela carreira artística. Sim, fazendo teatro, canto e dança ao mesmo tempo. As oficinas que eram oferecidas pela prefeitura da cidade, gratuitas. E ali eu vi de Campo Verde, interior do Mato Grosso. E ali eu vi uma oportunidade de exercitar, de fazer alguma coisa. Eu não fazia aula de inglês, não fazia karatê, não fazia esporte, não fazia nada. Então eu falei, isso aí é divertido, deve ser bacana fazer. E aí eu tirei 3 dias da minha semana ali, cada dia fazia uma coisa e fui me apaixonando, me apegando por aquilo. Aos 8 anos. Super responsável, escolhendo o que eu queria fazer. Mas incentivado por quem? Por ninguém. Eles estavam abrindo a Secretaria de Cultura na cidade, e aí uma senhora que assumiu a secretaria começou a fazer pesquisa de alunos nas escolas. Ela ia nas escolas e perguntava, alguém tem interesse em fazer? A gente está abrindo um grupo de teatro, canto e dança aqui em Campo Verde. A gente queria fazer um grupo municipal dessas atividades. Quem tiver interesse, a gente está fazendo um teste, alguma coisa. Nem era um teste, ela só queria observar para ver se a pessoa tinha, de fato, algum talento, alguma coisa para ser aproveitada. E eu não tinha, porque ela na hora me reprovou. E aí eu falei, pelo amor de Deus, me deixa fazer alguma coisa. Eu fico lá auxiliando, lendo o texto, me deixa fazer alguma coisa. Louco pra sair de casa, né? Moleque. E aí ela deixou com que eu fosse participar. E eu fui o último aluno a sair dessa casa de cultura aos 16 anos. Aos 16 eu fui emancipado, comecei a dar aula. De aluno eu virei professor para as turmas iniciantes. Dos 8 aos 16 você ficou nesse Fiquei como aluno, Tá. E aí dos 16 aos 18 eu assumi uma turma para mim. Comecei a trabalhar nesse grupo de teatro e dança. E aí fui para Cuiabá para estudar psicologia, fiquei 3 anos e voltei para assumir o departamento de cultura da minha cidade. Essa senhora se aposentou e eu entrei no lugar dela. Que legal. E aí fiquei mais alguns anos e aí sim eu vim pro Rio. Então tem uma história muito
parece que já faz muito tempo, né, assim. Você continuou morando lá com seus pais? A minha família continua lá, sim. E eu vim pro Rio há 9 anos. Mas começou muito cedo, assim, meu interesse, meu amor pela arte, eu acho que tinha que ser assim, porque as coisas foram se encaixando de tal forma que eu não consigo enxergar como poderia ter sido de forma diferente, sabe assim. E aí você decidiu vir pro Rio? Como é que foi? Eu tava já no final do meu ano de contrato como secretário de cultura, e aí falei, eu vou tirar uns meses para fazer um curso no Rio, né? Fazer alguma coisa pra não ficar com aquela coisa, nunca fui pro Rio, nunca fiz nada lá, não sei o quê. Mas não tinha expectativa nenhuma, era só um curso de teatro físico. E aí comecei a fazer o curso, 2 dias de curso, tava achando uma chatice, difícil, tava incomodado, tava envergonhado de estar fazendo, porque era um curso muito maluco. E aí fui almoçar num dia no restaurante super frustrado, aí eu olhei pra parede e tinha um cartazinho assim, de propaganda de teste de musical. Eu falei, será que eu faço? Vou me inscrever. Peguei o e-mail, cheguei à noite em casa, mandei as fotos, mandei um vídeo, gravei um vídeo cantando e mandei pra esse teste. Aí 2 dias depois chegou uma confirmação, me convidando para fazer o teste de verdade do presencial do musical. Fui e passei. Eu falei, meu Deus, que loucura. Eu tenho 1 semana no Rio para fazer um curso, que ia ficar 3 semanas, já tô contratado, vou morar no Rio de Janeiro. E aí foi emendando uma coisa na outra. E aí depois já começaram as novelas, que já são 6 com Reis. E aí é isso. Todas na Record? 3 na Record. 3 na Record. 3 legal. na Record. Quase 4 se tivesse feito Gênesis. Que legal. E você falou uma coisa que me chamou a atenção, né? Que você falou que aos 8 anos a senhora olhou pra você e falou, não passei, né? E eu pensei, né, sobre essa questão de talento, né? Porque o talento é importante. Eu acredito que todo ser humano tem um talento, né? Alguns descobrem mais cedo, outros mais tarde, enfim. Mas eu acho que o esforço muitas vezes revela o talento, né? Porque às vezes não adianta a pessoa ter um talento... Muitas vezes a vocação resolve mais até do que o talento. Exato, porque... às vezes a pessoa que tem talento, ela dá uma estagnada. Ela já tem o talento, não precisa estudar. E às vezes tem pessoas que se sentem atraídas por aquilo, que é a vocação, e vai indo, vai se aprofundando e colhe grandes resultados. Porque é a questão da dedicação, né? Porque às vezes você tem o talento, né? Então... Tem gente que tem talento pra música, a pessoa tem um talento pra tocar um instrumento, mas ela não estuda, ela não se aprimora. Então ela tem aquele talento, e aí vem às vezes uma outra pessoa que às vezes não tem o mesmo talento, mas ela tem a disciplina, a dedicação e desenvolve, né? É como se fosse um diamantezinho que vai se lapidando, né? A nossa preparadora de elenco, a Suzana, ela me falou uma coisa um dia, nos primeiros dias, eu acho, de preparação, eu nunca esqueci e pretendo não esquecer. Mas ela falou que tem pessoas que vêm como se fosse uma caixa de 6 cores de lápis de cor. Tem pessoas que vêm com uma caixa de 12. Tem pessoas que vêm com uma caixa de 24 cores, de coisas, de talentos, E você fala assim, que incrível, ele tem 24, mas eu só tenho 6. Mas eu sei combinar as minhas 6 cores e fazer virarem 48, 170 cores, se eu souber combinar essas cores todas. Então acho que é isso, é a dedicação, é o esforço, é o estudo, né? É o tempo que você dedica ao que você quer fazer que geram resultados. Mesmo que eu tivesse 24, 48 cores, se eu não soubesse usar, ou se eu usasse só elas, não soubesse combiná-las, eu ia ficar pra sempre com aquilo ali. Exatamente. Mas quem tem 6 pode ter 126, se quiser, sabendo combinar. E eu tento fazer muito isso, humildemente, não digo que eu sou um exímio... cantor ou dançarino, qualquer coisa, mas eu tento levar essas áreas muito próximas a mim para que eu esteja preparado para o mercado sempre que ele me oferecer essa oportunidade de usar outros talentos, assim. E acho que para todas as áreas da vida, né? Eu lembro que quando eu comecei a trabalhar com TV, eu queria fazer locução e tal, só que eu não tinha voz, porque tem jornalista que já tem uma voz, mas uma voz grave, né? E eu acho que hoje em dia isso tá mudando, mas antigamente se pedia aquela voz mais impostada e tal. E minha voz era cantada, horrível, horrível, horrível. E aí eu lembro que um professor falou, né, no curso lá que eu fiz o fonoaudiólogo falou, né? Ele falou exatamente isso que eu falei aqui, que eu lembrei quando você comentou, porque é o esforço, né? Eu não nasci com uma voz pra locução, mas eu quis aquilo, então eu fui estudar, fui trabalhar e consegui trabalhar com aquilo por um tempo e tudo mais. E acho que vale pra tudo na vida, né? Pra tudo, pra esporte, pra tudo, né? Com certeza.
E você nasceu no Rio, os dois cantam, né? É isso, né? Foi até engraçado que quando você perguntou como é que foi o histórico dele na arte, a gente não se conhecia e quando a gente se conheceu, a gente começou a falar sobre o nosso histórico de vida. E nós temos muitas coisas parecidas, porque com 8 anos de idade, a mesma idade dele, o meu avô, a gente estava voltando de uma estrada de terra, e o meu avô, do nada, botou uma música no rádio. E aí, eu cheguei e comecei a cantar, e aí ele olhou assim no espelhinho, e aí um primo meu veio me zoar, tá cantando o quê? Não sei quem nem sabe cantar. Ele virou e falou assim, ó, deixa ele cantar. E fez assim, Daniel, sai do carro, vai pro capô. Me botou em cima do capô e ia com a cabeça de fora, dirigindo na estrada de terra do sítio, falando, quero ouvir a voz chegar aqui. Nessa brincadeira, desde os 8 anos de idade, eu comecei a cantar, comecei a me envolver com música e comecei a ganhar todos os festivais de música do meu colégio. Porque um professor de história meu falou, vamos criar um festival que é Cante a História. Vocês pegam uma música nacional e internacional e fazem uma paródia sobre um determinado período histórico da época. E aí o que aconteceu? Tudo na minha vida foi dando certo, na escola mesmo. Primeiro ano, segundo ano, participando. Nunca vou esquecer disso. Quando meu avô veio a falecer, cara, eu jurei que nesse dia eu ia cantar no banheiro até, tipo, sei lá, não ter mais voz. Eu juro pra vocês assim, de salivar e sair sangue nesse dia, de tanto que eu cantei, sabe? Porque ele tinha ido embora. E aí o que acontece? Caraca. Quando eu tinha 19 anos, né, já tinha passado todo por esse histórico do colégio, o meu pai virou pra mim e falou assim, cara, você é um artista, isso é indiscutível, ninguém da família é, papapá. E o meu avô também já tinha dito, esse menino vai ser uma estrela, né? Eu falava dessa forma, estrela, né? E aí o que aconteceu? O meu pai virou pra mim e falou assim, Dani, olha só, a música é um mercado difícil, é um mercado competitivo, e você é muito tranquilo no palco, por que você não faz um curso de televisão? Ele pegou, me direcionou pro Rio e a gente combinou. A gente apertou a mão e falou assim, pai, confia em mim, não sou moleque, não vou chegar no Rio, não vou perder minha disciplina, me dá 1 ano. Ele me deu 1 ano de curso de televisão, e aí foi onde eu fui pra televisão. E aí eu fui fazendo, por incrível que pareça, nasci na Record, fiz a primeira novela Vidas Opostas, depois fiz Amor e Intrigas e depois fui fazer outros trabalhos em outras emissoras. E existe uma coisa muito legal, assim, que eu gostaria de aproveitar esse espaço, porque eu fui fazendo novela, fiz 4 projetos, estava tudo dando super certo na minha vida, e teve um momento que, quando eu senti que o trabalho estava escasso, continuei trabalhando com teatro, me formei na Cal. Ao longo das novelas eu ia fazendo um pouquinho da Cal, aí fui fazendo o regular, fiz o profissionalizante e aí fiz o bacharel, né? Fiz todo o processo. Só que durante esse período, que às vezes você fica um pouco sem fazer televisão, é aí que o seu ator é testado. É aí que você vai ser testado como ser humano e até onde vai o seu sonho. Até onde vale a pena você ter saído lá da sua casa, como ele veio do Mato Grosso, eu vim de Cabo Frio, né? O sonho mexe com os sonhos dos jovens, né? E é aí que você tem que ver. E durante esse processo, meu pai adquiriu um câncer, que é uma história muito parecida com a dele. Nós dois perdemos o pai com a mesma idade e com uma doença muito parecida, né? Sei que eles estão ouvindo isso agora. Faz bastante tempo isso? Meu pai já tem, acho que uns 5 anos. Meu pai foi em 2016, 7 anos. E aí o que acontece? Durante esse período que eu não fiquei fazendo televisão e durante o tratamento do meu pai, eu só dormia 5 horas por noite. Então eu trabalhava em loja, trabalhava no comércio para ajudar no tratamento, eu fiz a Cal toda e quando dava eu ia para Cabo Frio e ainda tocava o negócio. Então é muito importante, acho que eu vou até falar isso para a câmera agora, para vocês que são atores, para vocês que sonham em vir para cá e estar aqui, é saber, gente, que a profissão é difícil, mas ela é possível. E que vão ter momentos na vida em que a gente acha que a coisa não vai, e é aí que você tem que perseverar, é aí que você tem que descobrir. Às vezes, fora da profissão, é onde você vai descobrir suas habilidades. Por exemplo, hoje eu sou garçom, copeiro, chapeiro. Se tiver 5 pratos, eu levaria 5 pratos. Se você me der 3 bolas, eu vou jogar malabares. Se você me der uma corda, eu vou pular. Se você me der um arco e flecha, eu vou. Porque eu aprendi isso num período que eu estava fora dos meus trabalhos com televisão. E hoje, assim, tem até uma frase do Einstein que é muito legal. Quando você estiver na sombra, a luz não estiver boa para você, não deixe de continuar plantando. Porque no primeiro raio de luz vai nascer alguma coisa. Então, nesse período, eu fui enriquecendo meu material, enriquecendo para quando viesse o trabalho, pronto, tá mais preparado para contar outras histórias. Eu imagino que esse período
que você disse que você teve que trabalhar com outras coisas, foi um período propício para você ajudar seu pai também, né? Foi um período assim, e o maior momento de maturidade assim, minha pessoal veio a partir desse momento, porque a gente vem com uma visão às vezes do que é o sucesso, do que é a palavra que o meu avô usou, ser uma estrela, né? E todo mundo pensa que é fácil ou que você vai chegar no topo, né, muito rápido, né, esses adjetivos, topo, queda, essas coisas assim é muito subjetivo. E o que vai fazer você ficar e o que vai fazer a sua história ser contada é o quanto você continua e não para de fazer. Seja no teatro, seja com aquela expressão que a gente usa, cuspe, arame e giz. Se você não tiver dinheiro, não tiver ganhando dinheiro de bilheteria, junta, forma uma equipe, faça teatro, faça que uma hora dessa você pode fazer 10 peças, mas só precisa numa estar um produtor de elenco ou um cineasta, alguém que vai olhar e que vai chamar você para trabalhar. E aí quando a gente diz de esforço, às vezes são esforços são abdicações muito pesadas, né? Que a gente tem que fazer quando a gente escolhe de fato a arte. Não é o esforço de, não vou ter que ir a pé até tal lugar para levar um currículo porque eu não tenho dinheiro para pegar um ônibus, ou até que seja, mas é um esforço de, no meu caso, quando meu pai estava doente... Foi também a mesma situação? Foi na mesma situação, no mesmo ano. Meu pai também morreu de câncer no mesmo ano que o pai dele. E eu estava em cartaz e não consegui vê-lo durante esse período e nem me despedir do meu pai. Então, quando eu digo de esforços e abdicações que a gente tem que fazer na carreira, são coisas assim também tão fortes. E a gente tem que ser duro nessas horas, a gente tem que ter pulso firme, porque uma coisa dessas pode abalar e destruir qualquer pessoa, qualquer sonho, qualquer coisa. Porque é uma perda muito grande. E que não tem volta. Não tem volta você não conseguir se despedir do seu pai e dizer adeus. Então, às vezes, as batalhas são realmente difíceis para serem superadas, mas são possíveis. Por mais dor que causem, por mais feridas que tragam. São esforços que depois valem a pena, mas eu queria contar, porque quando o Daniel conta essas histórias, a gente tem coisas muito bizarras, assim, de coisas que acontecem na nossa vida que são muito parecidas, e esse encontro tem, de alguma forma, tá trazendo isso pra gente, que a gente fala assim, uau, quando ele falou do avô dele, que ele cantou até sair sangue, eu perdi minha avó o ano passado, também não consegui me despedir dela. Porque você estava trabalhando? Porque eu estava trabalhando aqui no Rio. E aí, eu tava fazendo um show. Tava em cartaz com um show. E na semana que ela faleceu, eu tinha o maior show pra fazer. E aí, tava com todos os ingressos vendidos e tudo mais. E aí, ela pediu pra minha tia me ligar. Aí, ela falou, minha tia, filho, sua avó quer se despedir de você. Eu falei, como assim? Aí ela falou, o médico disse que ela provavelmente não vai passar dessa noite, ela tá muito mal, o problema de saúde dela se agravou e tal. Aí eu falei, meu Deus. Aí respirei assim fundo, mas com a dor, eu falei, tia, me dá 5 minutos que eu preciso entender o que você acabou de me dizer. Porque também fazia todo o tempo da pandemia que eu não ia pro Mato Grosso, que eu não vou, né? E aí eu não tinha visto a minha avó há muito tempo. E ela pediu pra minha tia me ligar pra falar comigo, foi uma coisa assim que eu nunca vou esquecer na minha vida. E aí eu falei, quer saber? Se é pra ser assim, se tem que ser assim, eu vou fazer da melhor forma. Eu me arrumei todo, eu coloquei minha melhor roupa, coloquei uma luz de rebatedor e tudo, liguei pra minha tia. Tava bonito, sabe? Assim, me arrumei pra minha avó. E aí minha tia colocou ela pra... Vocês falaram por vídeo? Por vídeo, aí colocou ela pra me ver. Eles me chamam de Keu, lá em casa. Keu? A família me chama de Keu. E aí minha tia falou assim, olha mãe, é o Keu. Aí ela olhou pro vídeo e ela falou assim, Keu? Aí eu falei, sou eu, vó, olha como eu tô feio, tô a cara do meu pai, tentando puxar assunto nela. Tá lindo, com a voz muito fraca, um fio de voz. Aí ela olhou bem assim, querendo enxergar direito, já um devaneio, sabe, assim, ela disse, saudade. E meia hora depois ela faleceu. E eu nunca vou esquecer desse momento, sabe, assim... E ela disse pra minha mãe, uns dias antes dela falecer, que a minha avó disse que não queria que ninguém ficasse triste no velório dela.
que queria que as pessoas que cantassem pra ela. E era o dia do meu show. No dia seguinte era a estreia do meu show. E foi o que eu fiz. No dia do velório dela, eu tava cantando pras pessoas. Foi muito forte, assim. E eu me lembrei muito quando ele contou a história Que bonito. do avô. Então, mas, assim, você não tem se nada também de despediu, tristeza, né? gente. É só uma questão A gente Mas- sabia que essas foi pra um pessoas momento estão aqui, pesado, mas é pra celebrar só também pra- o que a gente tá Sim, fazendo. não, e você falou, Osmar, eu lembrei de uma situação similar que eu passei há 2 anos, não, há 3 anos. Há 3 anos, o meu avô faleceu, né? E eu trabalhava com rádio. E ele já estava internado e tudo mais, mas eu achei que quando ele internou ia ser mais uma vez, ia dar tudo certo tal, e eu cresci muito próximo deles, né? Dos meus avós maternos, então sempre tive uma ligação muito forte. E aí eu lembro que no dia que ele faleceu, a minha prima me ligou, falou, olha, vou estar com uma pneumonia, vão começar a medicar e tal. Eu falei, vai dar, pensei, né, vai dar tudo certo. Aí eu lembro que faltava, assim, coisa de 3 minutos pra eu entrar no ar, assim, pouco tempo. Ela me mandou uma mensagem, o vô morreu. E aí eu tinha 2 opções, levantar e sair do estúdio e começar a desabar, e, enfim, ou cumprir com o que eu tava ali. E aí eu lembrei que nesse curso que eu falei pra vocês que eu fiz lá atrás de locução, esse professor contou, né, que ele tava no ar, ele trabalhava numa rádio FM, e ele soube da morte da mãe dele, e ele não podia largar o programa, ele teve que terminar o programa no mesmo tom ali, depois, né, e na hora me veio esse depoimento dele, né, eu falei, não, eu vou fazer aqui, e é isso que você falou, né, às vezes a gente tem algum sacrifício, e ali eu fui, dei as notícias, né, a gente... A cabeça a mil, mas a gente tá Não, cumprindo mudei a ali, chavinha né? ali, dei as notícias, aí eu saí, aí fui, né, consegui ir no velório e tudo mais. Mas é isso, né, e eu acho que o maior desafio, eu digo assim, não só pro ator, acho que pra todo mundo, ainda mais hoje em dia, é conseguir encontrar esse equilíbrio, né, porque o que é estar no topo? Pra mim, estar no topo, de que adianta você ter uma carreira maravilhosa se as outras áreas da sua vida são uma bagunça, Isso não é aí, mesmo? isso aí, Então, eu todo acho que sentido. é como a diferença entre riqueza e prosperidade, né? A riqueza é você ter o dinheiro lá na sua poupança, mas a prosperidade é você ter uma vida amorosa bem-sucedida, uma vida com seus familiares, né? Com paz, com equilíbrio, é você ter paz dentro de si. Então, acho que esse é o grande desafio dos profissionais de forma geral, né? Hoje em dia, né? É mais lindo que você falou. E é legal como todos nós temos referências, né? É isso que é bonito, né? Bom, então aí vocês têm então muitas coisas em comum, né? Foi engraçado isso. Foi um negócio bem interessante. E aí, Daniel, então você seguiu a carreira no Rio, né? Vocês dois, né? Firmaram, né, essa carreira no Rio. E aí teve esse momento que você parou, né, pra cuidar do seu pai. Um pouquinho, desde os 20, né? Então já são 16 anos de profissão, tô com 36. E desde os 20 vim fazendo. A gente sabe que uma hora para um pouco, e aí quando para, vai estudar, vai correr atrás. Mas nesse Exatamente período como que eu você fiz. parou pra cuidar do seu pai e tal, você não pensou em desistir? Jamais, Não pensou. jamais. Aí que realmente eu fui testado, porque aí eu tinha que me preocupar com outras coisas. Eu não podia só me dedicar à arte, eu tinha que também me dedicar à arte, mas também cuidar da minha parte financeira. Eu acho que isso é no geral, né, gente? No Brasil, hoje em dia, se você puder ter uma outra coisa, ou trabalhar, entendeu? Hoje, por exemplo, eu tenho uma loja de frango com a minha esposa. A gente resolveu, fez Gênesis, pegou um dinheirinho, juntou, abriu uma loja. Então, a gente vai expandindo, né? Vai trabalhando com o que dá, assim, na realidade também, né? Corre atrás. Sim. E muito do que você falou agora há pouco, né? Que você falou o ator, né? Ele se mostra não só quando tudo vai bem, né? E todo mundo assim, né? Porque é muito fácil a gente tá bem quando tudo vai bem na nossa vida, né? E quando as coisas não começam a dar errado, né? Não começam a acontecer da forma que a gente espera. Como a gente reage a isso? Acho que a forma como a gente reage determina muito o nosso futuro. Exatamente. Se eu não tiver talento e um pouco de vocação, como eu acho que é assim, sem força modéstia no nosso caso, sabe, de correr atrás de ir, você fica pelo meio do caminho. E é aí que você pergunta realmente onde está o seu sonho, por que você está aqui, né? Por que você gosta de trabalhar com isso. Mas sem dúvida, apesar de eu hoje trabalhar com outras áreas também, eu digo, não há nada próximo a atuar. Atuar realmente é uma coisa mágica, assim. E fazendo, assim, uma novela bíblica é realmente saber que você tem uma função, entendeu? Que você está contando uma história que vai chegar nas pessoas, que você quer tocar, né? Porque eu acho que na Bíblia é tudo muito no preto no branco, né? Fez o bem volta, fez o mal volta. Eu acho que é essa informação que às vezes falta muito no mundo, sabe?
É inquestionável o poder da Bíblia, né? Questionável. E a série Reis, agora, né, um formato de série muito legal, né? Agora a gente tá nessa segunda temporada, contando a história de vocês. Também tem atraído muitas pessoas, porque a pessoa às vezes não consegue assistir no horário, assiste no Play Plus, né? Tem toda essa dinâmica, né? De facilidade. E aí, Joel é o primogênito dessa história toda. E a Bias segue um pouco Joel. O irmão mais velho, primogênito, é quem manda, quem sabe das coisas. O menor vem pra observar, pra ver como ele faz pra fazer também, né? E aprende, eu acho, algumas artimanhas no meio do caminho, que é como na vida, né? O irmão caçula sempre é o beneficiado, né? Eu sou caçula em casa, eu sei como é. Então, se aproveitando disso, a gente constrói, né, essa relação. A mãe nota-se nas cenas que a gente vai recebendo que ela tem um carinho, um amor incondicional por esses dois filhos, mas tem um leve desvio de amor pelo mais novo, né? Que é o mais carente ali, é o mais tem essa troca, né? Dos dois. Tem algumas cenas que demonstram um pouco isso, né? Esse olhar, esse amor, esse coisa. Mas não é que falte amor para algum, mas é porque sempre tem essa predileção para alguém, assim, né? Assim como a Bias em relação ao Abel, né? O Joel, perdão. A Bias e Abel vai ficar maravilhoso. Não dupla sertaneja. O Joel. É uma admiração, né? É o irmão mais velho, é o irmão dele, né? É o cara que tá ali para espelho, para ensinar, né? Para ele aprender com essas coisas. Então, eu acho que desde pequeno eles levam isso com eles, porque cresceram juntos, não é uma diferença de idade também tão grande, então puderam aproveitar fases ali em comum. E a gente sempre quis construir isso dessa forma, né? Onde um realmente fosse a cabeça da situação e o outro pudesse ter esse nemear entre o será ou que é possível, não vamos, tentar de alguma forma ser mais ajuizado, mas sempre se rendendo às coisas mundanas, às coisas que são oferecidas a eles dois. Mas a gente tem um pouco dessa relação, sim, com certeza. E eles se corrompem, né? A gente viu lá quando Joiada, né, pede a questão do poço, tal, ali. Eles já estavam esperando, né? Eles se falaram, ele não tá fazendo tudo isso de graça. Eles sabiam que algum pedido iria vir aí. Mas eles se corrompem fácil, né? Assim, acho que eles entendem que aquilo não é certo, mas ok, eles aceitam. Eu acho que eles estão sempre muito ligados em situações que eles estão trocando favores. Então, por exemplo, né, quando começa a cena, ele fala, pois eu penso que não deveríamos ter vindo. Aí eu falo, recusar novamente o pedido do homem. Então esse homem já está, né, tentando chamar nossa atenção há muito tempo. Então quando a gente chega, né, e a gente tem um histórico de uma devoção muito grande como Juízes, vale a pena falar, era uma vida bem árdua, né? Eles viviam de cidade em cidade, eram bem nômades. Não sei se esses dois homens tinham... Era uma vida bem simples, né? Uma vida bem simples, tinham acesso a muita regalia, a muitas comidas de qualidade, a bebida, e tinha uma devoção pro cargo, né? Que não podiam se envolver com mulheres, não podiam, né, ter nenhum tipo de relação com bebida. E aí o que acontece? Então quando eles vão para essas situações, eles já sabem mesmo que, olha, não vai acontecer nada, mas se acontecer, a gente com certeza já vai ter colhido alguma coisa. Então, tanto é que tem um momento que a gente vira e fala, né? Bias, o que é atender ao pedido desse homem comparado a tudo que ele nos proporcionou, né? Ele proporcionou tanta coisa pra gente, então vambora. E mais do que é só um delitozinho perto dos outros tantos que a gente já fez. Então eles já estavam ali, ó, fazendo algum tempo fazendo outras coisas, né? Foi legal que o diretor... Tanto é que finalmente eles aceitaram, depois de tanto fazer por coisas erradas com outras pessoas, aí eles aceitaram o convite do tal homem. Não, agora vale a pena a gente ir ali, vamos ver qual é. O que a gente vai lucrar com isso? O Léo Miranda falou uma coisa muito legal, né? A gente tava saindo do estúdio e ele falou assim, cara, vocês dois são os irmãos cara de pau. Vocês são muito cara de pau. Vocês são os irmãos cara de pau. Vocês são falsos, vocês são fingidos. Ele chama a gente de Jobias. Jobias, né? Jobias. Que é a mistura do E já vai ter hashtag já. Hashtag Jobias. Não, mas ele falava sobre isso. Cara, vocês são muito cara de pau. Mas é isso, você vê a situação, eles se deixaram levar, são hedonistas. Mas depois, quando voltam em casa, é o mesmo amor, é a mesma coisa. E se tiver qualquer desvio de caráter pelo caminho,
que é presente na personalidade dos dois, eles dão uma afastada. Separam, tentam, né? Separam essas coisas. Do amor, né, de casa, de pai e mãe, para o que eles fazem de errado na vida, na profissão ali, né? O que explica um pouco o Samuel não perceber, né? Exato. Eu lembro porque é verdadeiro, Não? Não é nada de mentira. O amor que eles sentem, a forma com que eles compartilham isso e vivem dentro de casa, né? Naquela harmonia toda. Tinha aquela cena de comida na mesa, aquela alegria toda, eles brincando, zoando com a mãe e tudo mais. Então é muito verdadeiro, de fato, aquilo. Eles conseguem separar essa relação do trabalho, das coisas que eles fazem de errado no trabalho com a relação de família, amor, pai e mãe. Tem uma coisa que é interessante, que a gente até resolveu compor isso junto. Eu acho que eles são figuras, óbvio, né? Naquele período histórico, eles são juízes. Mas acho que eles são muito próximos a figuras políticas. Então acho que é isso que esses dois personagens são. Eles têm esse jogo de cintura. Eles são políticos. Troca a favor, troca. Isso aí já é normal. Vambora, o errado não é bem visto, né? O que é errado não é bem visto. Então as pessoas tentam esconder e maquiar isso de toda forma. Exatamente. Então exatamente. É muito normal que seja visto de... Ninguém consiga perceber, né? Essas isso atitudes. Porque... não é algo que está escrito, né? Não é algo que é visto, não é algo que é transparecido através do corpo, do olhar, de qualquer coisa. Eles escondem isso e aí ficam por santinhos dentro de casa, né? Por bons moços. E o juiz naquela época, a gente até fez um documentário sobre isso, né? O juiz naquela época, ele tinha tanto a função política, como você falou, quanto a função espiritual, né? Então, Samuel, ele surge num momento em que há muita corrupção em Israel, né? Justamente causada principalmente, né, pela postura dos filhos do juiz Eli. Do juiz Eli, né? Postura similar né, de vocês. E de vocês, personagens, tá, gente? E aí Samuel surge como essa figura, sempre muito correto mesmo, fruto desse voto de Ana. E aí vem os filhos dele, aí a gente fala, caramba, os mesmos erros, né, assim, com uma diferença de que Eli sabia e Samuel não, né. E você falou uma coisa, você é pai? Sou pai. Você é pai também? Não. Só de cachorro. Só de cachorro. Eu tô com 2 anos, Ana. 2 aninhos. 2 aninhos. Então, na criação, né, isso é muito curioso, eu acho que me fez pensar assistindo algumas cenas de vocês. Pô, que Os legal. pais podem dar a melhor educação e a mesma educação para 2, 3, 4, enfim, filhos. Mas não significa que aquele filho vai ter o caráter que o pai e a mãe educou. Eu acredito, e assim, né, as pesquisas, os especialistas ressaltam que é importante o exemplo, a educação, isso é essencial, mas não é uma garantia. Você pode dar a melhor educação pro seu filho, dar um melhor exemplo e ele pode escolher não ser nada daquilo. É um pouco, né, de Joel e Abias, não é? Exatamente. Eu concordo também. E eu agora, pelo menos como pai, eu tenho observado isso, gente, que aí quando realmente nasce, você tem a noção do que seu pai e sua mãe falavam pra você, do que é preocupação, do que é o seu filho realmente ser uma esponjinha sua. Então, tudo que você fala, ele tá absorvendo. E isso vai ser pra vida, né? No momento que ele começar a querer voar, a querer sair de casa, ele vai continuar absorvendo isso. Mas é aquilo que a gente fala, são as referências que ele vai ter em casa, é a educação, ver, né, o fruto do amor, ver o amor de pai e mãe. Eu acho que, assim, se tudo der certinho, né? Eu espero cuidar, assim, de uma maneira bem interessante para que no futuro ele me dê orgulho, sabe? Mas realmente é incerto. Porque as escolhas, depois de uma certa idade, é da pessoa, pessoa, né? exatamente. E eu acho que, assim, eu vejo que Joel e Abias, eles tiveram uma excelente educação, né? Muito boa. Um excelente exemplo dentro de casa e eles não quiseram seguir aquilo, né? Porque isso que você falou foi interessante. Você quer até falar sobre aquele lance do cargo que você falou de novo? Que eles realmente pegaram esses cargos muito novos, né? É herdado. Então eles não tiveram muito direito à escolha. Mas ao mesmo tempo eles também não renunciaram, né? Não renunciaram, exatamente. É daí que vem um pouquinho do desvio. Mas é porque é bem contraditório, é bem interessante você pensar sobre, né? Porque tem várias coisas, vários pontos de análise. Várias reflexões, né? Porque eles também pegaram isso muito novos, então também não tinham condição de decidir alguma coisa, né? Uma sabedoria talvez tão grande pra falar assim, mas isso... Eu sei lá, Osmar, muito cedo decidi a minha vida do que eu queria profissionalmente, né? Com 8 anos eu botei ali um negócio na minha cabeça e até hoje estou fazendo.
E talvez não existisse mesmo uma maldade quando novos, né? Um desejo pelas coisas mundanas e tudo, pelo dinheiro, né? Por essas coisas. E aí sim, com o tempo passando, eles foram entendendo, ganhando nessa informação e percebendo que outras pessoas viviam de outras formas, fazendo outras coisas que também eram interessantes, mas eles não poderiam. Então aí começou talvez a despertar esse desejo, essa vontade, já mais velhos, né? Crescendo, né? E de aí, tirar sim, vantagem do cargo que eles tinham. E aí sim entendendo, porque daí você começa a ganhar. Criança não tem maldade, né? E aí quando você cresce é que você recebe isso. E aí sim, você começa a maldar as coisas e ver o que é certo, o que é errado, o que eu posso, o que eu não posso fazer. É porque eles tinham consciência do que Exato, eles têm sabem o que é consciência. errado, eles sabem, eles não fazem sem saber. Eles de fato sabem quando eles estão fazendo alguma coisa errada, eles só escondem. Com certeza. É sempre aquela questão, a gente tem o poder de escolha, né? Então, por mais que às vezes não tem na infância, eles seguiram aquele caminho. E tem uma outra questão que é a questão da fé, né? Do relacionamento que Samuel tinha com Deus. E eles não conheciam, eles não tinham essa tipo fé. Né? Eles não tinham e também não queriam muito ter. Né? É isso que passa pra gente. Então, eles não tinham esse temor, esse respeito, eles não tinham esse limiar, esse limite, né? Acho que eles, assim, separaram muito, assim, se afastaram de Deus. Que você imagina, de fato, você ter um pai que daqui a pouco para e vai para um lugar falar com Deus. E aquilo realmente acontece, né? E uma voz política, né? Não só política como religiosa. Naquela época, o rei podia fazer o que o rei, quer ir pra guerra. Não, se o profeta vem e fala não vai, ele não vai. É como se fosse assim, realmente, esse cargo é pro meu pai. Pra gente, a gente só tá aproveitando. Que nem aquelas histórias que a gente escuta, né? Do filho que entra na empresa e quebra a empresa do pai, né? O pai trabalhou anos e o filho só tá ali porque, sou filho do meu pai ali, meu pai vai me colocar, e aí realmente quando o pai não está aqui, ele não tem competência para fazer. Porque tem linha sucessória que dá super certo, Muito. A pessoa, ela veste a camisa e segue mantendo, mas tem linha sucessória que a pessoa se aproveita daquilo, tem os dois lados, né? E eu acho que comparando é uma boa comparação, porque realmente acontece um pouco isso ao contrário com Joel e Abias, né? Eles têm essa bênção nas mãos deles, né? Tipo, olha, eu posso continuar o que meu pai, mas não. Eles quebram a empresa, é uma loucura, mas se você parar a pensar, pronto, o pai perdeu o cargo, né? Tipo, todo mundo, ele perdeu o cargo de juiz, nós perdemos o cargo, então foi, né? Acabou por conta disso, o povo foi lá, bateu, falou, queremos um rei. Seus filhos estão julgando errado, a empresa tá falindo. O que esses irmãos faziam, exatamente? Eles agiam em benefício próprio, né? Eles pensavam mais no seu interesse próprio deles, no que eles iam lucrar com isso, do que de fato estar fazendo um serviço a Deus, né? De fato estar agradando a Deus ou fazendo para Deus, que era o que o pai fazia. Eles começaram a agir de forma diferente, se aproveitando de fato daquilo para poderem ter coisas, para poderem ter benefícios, para poderem também dormir numa cama confortável, para poderem comer as melhores coisas, para poderem beber vinho, para poderem aproveitar, tirar vantagem das coisas e aproveitar o mundo que eles queriam, né, jovens ainda e tudo mais, e não viver nas condições que o pai, já velho, ainda vive, nas condições de vida que eles têm, que não é uma vida ruim e tudo mais, mas é uma vida humilde, é uma vida simples, é uma casa simples onde eles moram, são camas simples, são comidas mais simples, né? Não é como a comida que a gente gravou na casa do Joiada, que era um banquete, era uma coisa, a casa era um palácio, né? Nossa casa é muito mais simples, é de chão de barro, são camas mais simples mesmo, e eles já não estavam satisfeitos com isso, buscavam algo maior, né? Algo que pudesse satisfazê-los mais, mas ao mesmo tempo também não podiam desagradar aquilo que o pai, né, trouxe para eles enquanto fé, enquanto profissão, enquanto conselho de vida. Então eles tentam disfarçar, encobrir aquilo para o pai, mas faziam o errado nas costas porque era o que de fato interessava a eles. Na realidade, assim, sempre o povo levava alguma questão, né? Então, o que acontece? Em algumas passagens, olha, a gente tem aqui uma divisa de terra, onde eu tô aqui tem o meu vizinho, e aqui tem um poço. E aí, sempre que Joel e Abias eles julgavam beneficiando a pessoa que ia trocar favores com eles. Então, por exemplo, se tivesse uma questão de grãos, de feijão, eles faziam algo de alguma forma para o grão ficar um pouco para eles. Se, por exemplo, tivesse uma questão de contagem de ovelhas,
Eles davam um jeito de quem desse uma propina para eles, eles falavam, não, esse aqui tem mais ovelha, papapá. Porque aquelas causas eram muito de uma nação, né, muito ali de agrícola, de tudo aquilo passando, então muita questão com bicho, com território, e eles sempre davam um jeito de se tornarem corruptos. E também, né, por terem um cargo desde de meninos, desde jovens, eles também foram adquirindo uma outra coisa, na minha opinião, que é a inveja pelos outros homens da cidade. Em que sentido? O livre arbítrio dos homens da cidade. Se fosse casar, teria que ser muito bem escolhido. Podem casar, eles podem casar, mas o pai é que tinha que que o pai é que tinha que escolher, mais ou menos, né? Eles teriam que, tipo, né? Eles começaram a invejar a vida das outras pessoas, a vida das outras pessoas, no sentido de colher coisas, entendeu? Então o pai ia ter que... Eles poderiam até mostrar a pretendente pro pai, mas o pai teria que olhar, o pai teria que definir. Olha, agora eu tô achando no momento que vocês já cresceram, então vocês podem. Então, assim, era uma vida de uma devoção muito grande, né? Você imagina você tendo esse poder todo de julgar, de decidir, né, sobre a vida de alguém, e aí ao mesmo tempo, do outro lado, vindo pra você... Toda hora, olha, eu posso te dar isso se você fizer isso por mim. Aí depois vem um outro caso, eu posso te dar isso. Por mais que você não aceite 1, 2, 3, 10 vezes, mas de tanto martelar em alguma coisa, sempre querendo... Fica aquela coisinha ali dentro de você, né? Fala, e se a pessoa já não tem esse relacionamento com Deus como pai, ela não tem esse caráter, né? Porque a pessoa que ela é posicionada, ela é não e ponto final. Né? Exato. Mas eles já não eram assim, então né? Já começa a martelar uma coisinha ali dentro deles, né? E aí, de tanto alguém falar e pessoas ou várias pessoas falarem, uma hora eles vão aceitar. E assim, de fato fizeram, aceitaram. E aí, quando você faz uma vez, começa a ficar fácil, né? Porque daí você vai aprendendo formas, métodos, jeitos de esconder, de porque de eles fizeram uma vez e não foram descobertos. Exatamente. Aí vai perdendo a mão. Começa a fazer vamos fazer de novo, ninguém vai perceber. Isso aqui é tão pouco. Porque tanto é que o pai fala, cadê? Depois que o pai descobre tudo, né, o que eles fizeram e tudo mais, que eles estão em casa e o povo vem bater até a porta de casa exigindo que ele instaure um rei para Israel, e aí diz por quê, quais são os motivos, eles revelam que é muito pela nossa corrupção, que a gente não tem como ficar julgando uma cidade se a gente não faz o que é certo, e aí sim ele descobre que nós somos os culpados disso tudo. No momento de discussão ele diz, cadê o que vocês ganharam? Cadê a oferta, o que vocês conseguiram arrecadar com tudo isso? Cadê o dinheiro? Cadê a propina? Cadê as terras? Onde é que tá tudo isso? Não tem. E quando Samuel fica sabendo, né? Porque um dos motivos que leva o povo a pedir por um rei é essa corrupção. Sim. Estavam muito satisfeitos com isso já. E aí quando Samuel fica sabendo, quando os anciãos procuram Samuel... São duas coisas, né? Além de ter a corrupção, também tem a ameaça do exército, né? Nessa dos época, amonitas, né? Exatamente. Eles estão invadindo o tempo todo, atacando o tempo todo, e o poder bélico era muito pequeno, né? O exército estava realmente, como é que eu vou te falar, fragilizado. Então eram várias questões que eles estavam com medo. Ou seja, quando o povo não tem exército, não tem nada, gente, precisa de um rei, porque eles acham que o rei vai botar todo mundo, vai alinhar todo mundo e vão pra guerra e vamos resolver, né? Ou não, né? Ou vamos ter uma ação mais prática. Então acho que foi isso, assim, que por isso que o povo foi. Além de terem essas insatisfações com as causas. E aí é nesse momento que Samuel descobre todas as corrupções dos isso filhos. Aí é um choque absurdo, é uma loucura. Engraçado que a gente começou gravando por essa parte. Isso foi uma loucura mesmo, gente. Segundo dia de gravação nosso foi essa sequência da descoberta. E foi uma loucura, porque assim, a gente gravou uma cena no primeiro dia, que foi uma cena de interação da família, que foi ótimo, porque a gente já estava bem azeitado, bem entrosado. Aí no dia seguinte era essa cena, todas essas cenas de emoção pesadíssimas. Que foi assim um dia exaustivo, cansativo demais, porque foi tanta entrega, tanta coisa, acontece tanta coisa. Ele nos fala... Quer dizer, fala para os filhos tanta coisa, e os filhos rebatem de uma forma, às vezes até um pouco agressiva, mas de fato falando o que eles sentem. É muito bonito, mas é muito forte. A gente terminou esse dia assim, tipo, exaurido, sem emoção, sem condições de olhar um pra cara do outro e falar assim, pelo amor de Deus, alguém me levanta daqui, porque assim, a gente tentou doar o máximo de entrega, de emoção, de verdade possível, e tivemos a resposta.
do Berindele também fazendo o mesmo, da Andrea. Foi um dia de estúdio muito legal, muito bonito. Eu acho que a equipe toda sentiu, sabe, assim, no entorno da gente sentiu, falou, caramba, que meninos mau caráter, olha o que vocês estão fazendo com o pai de vocês, sabe, assim, caraca, o cara fez tudo o que fez por vocês e olha o que vocês fizeram. E a gente se dá conta naquele momento também, né, vem um arrependimento muito forte. Então foi muito legal, foi muito bonito, assim, depois as pessoas emocionadas vindo falar com a gente, falaram, caraca, que lindas as cenas que vocês fizeram, vocês são muito, muito bons, mas são danados. Acho que isso aqui vale falar, porque é até uma curiosidade de bastidores, né, que talvez você vá perguntar daqui a pouco, mas já puxando um aqui. Nessas cenas de emoção, eu já trabalhei com outros atores, cada um tem a sua técnica, um vai para um canto, fica sozinho, o outro vai rolar no chão, o outro fica depressivo para chorar, enfim, toda aquela coisa. E eu e ele... A gente, tipo, se encontrou num lugar e falou, olha, cara, a gente tá junto, vamos fazer isso da melhor forma possível, vamos fazer com generosidade. E ali, ao invés da gente ter optado por ficar cada um no seu canto com a sua emoção, não, a gente juntou as emoções, estabeleceu uma concentração só, resolvemos, assim, dar um pingo no i antes de entrar em cena, e fomos com tudo, cara. E aí você vê, e cenas assim muito fortes, né? Era o tempo todo. Cortava a cena e a gente começava a buscar os olhares, sabe? Assim, ele, Andréia, Berindele, a gente tava sempre se olhando, assim. Ela com um olhar de desapontamento, ele com um olhar de tristeza, a gente olhando, falando, caraca, o que a gente fez? E aí, do nada, a Andréia vinha e dava uns soco na gente, assim, do nada, pra gente... Muito legal, tipo, como muito legal. No personagem, sabe, assim, mas não tava gravando, mas ela vinha na dor da personagem dela, batia na gente, a gente, no susto, reagia, porque a gente também não sabia que ela ia fazer isso, teve uma hora que ela veio que a gente falou assim, ei, caramba! e ela, pra sentir a dor, e a gente reagiu àquilo, que foi muito legal, e ficamos vivendo esse personagem, por isso que foi tão cansativo, porque também quando não tava gravando, a gente tava dentro do personagem. Durante o dia inteiro de gravação, né? Foi. E só cena de emoção, muito né? Forte, todo muito mundo forte. tendo que chorar muito. Era muito... Foi forte, assim. Eu vi a Andréia de costas, de personagem, assim, eu lembrava muito da minha mãe, porque também faz um tempo que eu não a vejo. Ao mesmo tempo que me dava saudade, eu pensava assim, caraca, se eu fizesse isso com a minha mãe... Sabe assim, como seria? Como ela ia reagir? Eu vi a imagem da minha mãe perfeita de costas, aí já vinha uma emoção inteira, completa, sabe assim, pra eu jogar na cena. Foi muito forte. Porque imagina a dor de um pai e de uma mãe, dá o seu melhor, né? O seu tempo, você sacrifica tudo pra dar uma boa criação, ainda mais Samuel, né? Exatamente. E ver o que ele viu acontecendo. E é uma coisa engraçada que o que você falou, né? O Eli não tomava nenhuma ação prática contra os filhos. Só que sabia que eles eram corruptos. Samuel não tem ideia. Parece uma família muito amorosa, que eles têm muita ligação, que eles têm muito contato. Então, de fato, é assim, é uma ingratidão da parte dos filhos e uma decepção para Samuel que é absurda. É absurda. Né? Esconder isso de um cargo tão importante. E pra Eloá também, né? Que é a mãe que é o coração daquela família ali, verdade. Né? É quem mantém tudo unido ali, né? E pra ela entender e aceitar que esses filhos de fato fizeram aquilo, deve ser uma dor. E a Andréia faz isso de uma forma magistral, assim. Ela é realmente incrível. Então ela consegue trazer uma dor tão verdadeira que no olhar você fala assim... Você quase pede desculpa depois da cena. Fala, pelo amor de Deus, eu não queria fazer isso com você. Eu juro que eu não queria, mas é porque é tão verdadeiro que dói. Eu imagino, eu realmente espero que chegue nessa intensidade com que a gente gravou esse dia para as pessoas, porque vai ser muito bonito. Por exemplo, tem uma coisa que é engraçado também, que a gente deveria ter muito respeito por esses pais, né? O Joel e o Abias. Então, assim, ele falou uma coisa legal. A Eloá, a Andréia, é um grande equilíbrio da casa. Porque em vários momentos que Samuel estava confuso ali quando recebia do Xatatá, a Eloá estava sempre ali com ele. Então são duas figuras, tanto masculina quanto feminina, de muita força, né? De muita fibra, se complementam, né? Isso, que se complementam e que passaram por coisas desde a infância juntos, né? E aí, pô, ter dois filhos assim é coisa complicada, né? Esses meninos. Esse Jobias tá dando o que falar, viu? O pessoal tá nervoso com vocês. Tem enredo aí pra essas histórias, viu? Depois disso, a gente realmente agora a gente não vai contar mais, porque vocês ainda vão ver, mas esses meninos ainda fazem coisas. Muitas coisas, né? Muitas coisas. E ainda fazendo uma reflexão um pouco além, a gente vê o que acontece, né? O povo rejeita a Deus, né?
e pede por um rei físico, né? Porque até então Deus era o rei do povo de Israel, né? E naquele momento eles pedem por um rei. E a reação de Samuel é minha culpa. E Deus fala, não, o problema é comigo. E olha o quanto isso é parecido com a situação de Samuel com os filhos. Porque Deus deu de tudo pro povo, livrou o povo do deserto, fez umas centenas de milagres e o povo escolheu por um rei. Samuel deu tudo por Joel e Abias, fez tudo, mas eles escolheram a corrupção, né? A vida fácil, né? É verdade. Com certeza. Acho que essa que é a missão também da gente estar contando essa história, né? Para que chegue. Acho que a função do artista sempre foi essa, né? Quando tiver tudo escuro, você coloca uma luz. Assim como é a função do palco, que é para justamente as pessoas poderem olhar só para aquele momento de luz ali. E naquela luz esclarece muita coisa. Então, assim, poxa, se uma pessoa que for corrupta, seja lá em que cargo que trabalhe, político ou não, se ele puder assistir a gente e aprender com isso, aí é que a gente refletir só que seja, isso né? Aí, refletir. Se alguma coisa... Perfeito. Eu sempre digo nos meus trabalhos, no meu show, qualquer coisa, eu peço licença e digo que no final eu possa ter tocado uma pessoa. Uma, que seja, de toda aquela plateia, de todas aquelas pessoas que estejam me vendo, que uma saia tocada, refletindo sobre aquilo, já é muito importante pra mim. Outro dia eu recebi um prêmio na minha cidade lá de cidadão campoverdense, e aí a Câmara de Vereadores da cidade estava lotada de pessoas que eu conhecia, mas que eu não via há muitos anos. Pessoas que tinham sido meus alunos da primeira turma de teatro, pais desses alunos, e lotado, assim, uma vibração enorme das pessoas extremamente orgulhosas com o que eu conquistei. E aí algumas vieram depois falar assim, você foi uma grande inspiração para mim, você é uma grande inspiração para mim. A minha filha, ela era muito tímida, e ela começou a fazer aula com você e começou a soltar dentro de casa. E a partir disso a gente começou a criar um relacionamento bom. Muito bonito, cara. E a hora que ela falou isso, eu falei, caraca, olha que loucura, onde o que eu faço chegou, sabe, assim, que lugar que isso foi. E aí, várias pessoas falando coisas assim, sabe, que você é um exemplo, você me trouxe coisas quando eu não sabia que era possível, você me fez acreditar em sonhos que eu não sabia que era possível. Então é muito, muito bom, né, você poder fazer alguma coisa e que essa coisa chegue até alguém e faça essa pessoa se transformar através disso, né? E ainda mais através de uma história da Bíblia que é tão forte. E a questão da influência, né? A gente tá numa geração que muito se fala, né, dos influenciadores, mas todos nós somos influenciadores, né? E por isso que é importante, né? A gente sempre ter essa postura de compreender isso, porque a gente influencia pessoas que a gente nem imagina. Sim. Né? Em momentos vocês que a gente nem com imagina. O trabalho de vocês, mas não só atuando, no dia a dia, né? Sim. Então, é que nem, por exemplo, a gente pega a história, né, de Joel e Abias. Eles estavam influenciando o povo de forma ruim, porque o povo via aquilo, falou, não, mas como assim, né? E quem não tinha um posicionamento firme, como o de Samuel, se deixava levar por aquilo. Exatamente. Quantas vezes a gente vê uma pessoa falar porque passou uma situação ruim num relacionamento, falar, ninguém presta. Sim. Ninguém presta pra casar, porque ela vivenciou aquilo e se influenciou por aquilo. Político nenhum. Né? Exato. Existem pessoas boas comum. Em todos os lugares, mas por conta dessas influências, muitas pessoas que não são firmes ali nos seus, talvez, valores ou posicionamentos, se deixam influenciar e se levar por aquilo, né? Mas todos nós temos esse poder, né, de influenciar as pessoas pro bem ou pro mal, com as nossas próprias atitudes. Pô, você falou uma coisa muito bonita, que era até uma fala do Samuel, né? Que ele falava assim, como é que o povo vai confiar em vocês uma vez que 2 supostos líderes que sempre foram para julgar, entendeu? Vocês fizeram o povo parar de acreditar em Deus, porque se vocês que são o que seria um contato mais próximo delas com Deus com relação a ter uma boa intenção sobre essas causas, vocês quebraram isso, aí vocês quebraram a fé de Deus. Vocês quebraram a ligação deles. Então, se eles não têm ligação, queremos uma presença física, queremos um rei. Por isso a gente tem que ter muito cuidado hoje em dia, né? Trazendo pro tempo de hoje, do que a gente faz, do que a gente fala. Ainda mais sendo pessoas de destaque que estão aí como exemplos, né? Porque às vezes uma fala maldita pode ser muito, não só mal interpretada, mas pego para uma pessoa e ela absorver aquilo e começar a usar aquilo na vida como um exemplo de que alguém trouxe. Então aquele menino ali, pô, olha o que ele conquistou, o que ele fez, mas ele falou isso, então vou usar isso também porque isso aqui vai me favorecer. E aí começam
disseminar uma porção de coisas, né? A palavra é muito forte, né? Exatamente. E a influência do exemplo, né? Porque às vezes a gente fala, né? Por exemplo, fala bonito, mas as atitudes não correspondem, né? Ao discurso. Com certeza. Verdade. Que também é outro tipo de influência. Também. Né? E que facilmente a gente consegue trazer, né? Como o Osmar falou, pros dias de hoje. Ainda mais com as redes sociais, né? Nossa, mudou muito, né? Todo mundo tá sujeito a ser influenciado, né? E a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente traz pra vida da gente, né? Uhum. Nós somos influenciados a todo momento. Exato. É mais uma questão que a ciência fala. Porque tem gente que fala, não, é só a criança. Não. É do momento que a gente nasce até o momento que a gente morre. Nós somos influenciados. E saber disso nos permite nos blindar de várias influências, dá a oportunidade né? de você pensar pelo menos, será? Né? Sim, e falando nessa questão de influência, a série Reis tem provocado aí muitas influências nas pessoas, né? Muita influência nas pessoas. Vocês já participaram de outras produções bíblicas da Record. Vocês tiveram, assim, bastante retorno? Eu tenho ouvido bastante aqui de atores falando que as pessoas mandavam mensagem falando que estavam pensando em suicídio e assistir uma produção bíblica ajudou ela a buscar ajuda ou a desistir. Enfim, a gente tem visto vários depoimentos de como essas produções têm sido uma influência positiva na vida das pessoas, não só um entretenimento. Sim. Eu, pelo menos, tenho essa visão pessoal, assim, vou falar assim, falsa modéstia. Eu gosto dos trabalhos da Record por conta disso. Que eu acho que hoje em dia a gente está tendo muita informação, muita influência de tudo, e acho que até pelos momentos que a gente passou, né, gente? Pandemia, né? Ficamos em casa. Eu acho que vale a pena resgatar uma coisa que deveria estar sempre do lado da sua cabeceira, né? Que é a Bíblia, que é aquilo que a gente fala, tá tudo ali, entendeu? E isso que rege o ser humano desde que ele tá aqui. Que o bem é o bem e o mal é o mal. E é assim que acontece. Em alguns casos, em alguns meios, nem sempre a pessoa que é sempre boazinha vai chegar no resultado final e às vezes a mazinha vai chegar. Mas eu acredito sempre que quem faz o bem vai chegar mais longe e vai ter o caminho mais, como é que eu vou te falar, mais sedimentado, assim, acimentado, sabe? Normalmente o mais difícil, né? Geralmente é o mais difícil, o caminho mais difícil, mas é o que vai chegar. Mas é ali que você tem que se às vezes firme. o outro é muito rápido, mas também, né? Então, assim, eu acho que são novelas, desde que eu comecei a assistir, desde que veio com uma produção muito forte com relação à luz, arte, figurino, a dramaturgia, entendeu? O trabalho dos autores, assim, é uma coisa que tem me levado para um lugar muito interessante como ator, que é assim, às vezes a gente é estereotipado, né? Então a gente pega e fala, você é o loiro, você é isso, você é aquilo, hoje você tá aqui de camisa de botão, então talvez você vai sempre fazer aquela mesma novela, sabe? O médico, ou o rico, ou isso, aquilo. Gente, a gente tá tendo uma opção de figurino, entendeu? Então, pra mim, assim, tem sido um trabalho, assim, que tem me feito crescer muito. Muito. Legal. De verdade. Eu já comecei falando sobre isso aquela hora da minha doença, né? Mas realmente, quando eu faço esses trabalhos bíblicos, é um momento que restaura a minha fé. E acho que às vezes me afasto muito de Deus e da fé, de verdade, falando um depoimento assim, bem pessoal, mas sem receio de dizer. E quando vem essa oportunidade de contar essas histórias bíblicas, eu acho que me traz muito para perto, sabe? Assim, me faz pensar, não só por estar contando as cenas, mas me traz, porque eu tô assistindo, tô vendo as outras cenas contadas, eu tô vendo aquela história, então me dá vontade de me aproximar. E aí, de fato, eu faço. De fato, eu busco essa aproximação. E é muito bom fazer parte desse trabalho. Quando eu me sinto muito mais leve, muito mais feliz, realmente muito mais próximo de Deus. As coisas acontecem de uma forma muito mais fácil, é muito, muito gostoso poder fazer esses trabalhos. Você teve alguma experiência em particular agora, fazendo a Bias, que você falou que você costuma se reaproximar, né? Quando você faz, você teve alguma, você pode contar? Eu acho que a minha experiência maior foi, na verdade, eu durante esse tempo da minha síndrome, diariamente, todos os dias, durante um ano, eu tomei remédio controlado para dor. E depois que comecei a novela, eu tirei o remédio. Eu falei, eu não posso mais tomar, porque comecei a desenvolver uma gastrite muito forte, porque eu tava tomando muito remédio. E aí eu falei, eu preciso de alguma forma ir tirando isso. Mas eu falei, será que eu vou conseguir? Eu tenho um personagem importante para fazer. Será que eu vou dar conta? Mas eu fui me acreditando e me enchendo conforme a gente foi fazendo, porque também eu entrei, comecei a fazer, ainda estava um pouco inseguro, receoso, ainda não era o Osmar que hoje eles conhecem.
Então eu fui começando pezinho por pezinho, mas eu não tomo remédio, não sinto mais falta disso. Eu acho que essa alegria toda que me preencheu, esse lugar que essa novela me trouxe e me ocupou, me tirou uma porção de coisas que eu já estava usando, mas só por apoio, por muleta, sabe? Tipo o que além do... Os medos todos, as inseguranças todas. Eu achei que minha carreira ia acabar, eu achei que eu não tinha mais condições emocionais de realizar um trabalho. Porque eu achava que, por mais que meu braço já tivesse voltado ao movimento, aquilo ia estar espelhado para sempre. Um braço pendurado, fraco, sem músculos. E eu ia ter sempre essa imagem, essa insegurança, que a qualquer momento que eu fizesse um movimento, o braço ia parar de novo. E aquilo me doía muito, sabe assim. E a partir dessa novela, dessa preparação, desse encontro, eu perdi totalmente o medo disso. Eu falei, não, isso vai dar certo. Tá tudo certo. E tudo veio na hora certa. Sabe assim? Depois da ventania que vem... Vem o quê mesmo? A calmaria. Tem a calmaria, vem as coisas, a bonança, as coisas boas. Eu acho que é isso. Depois dessa loucura toda que eu vivi. Depois da tempestade vem o arco-íris. Veio. Essas pessoas, essa novela, essa aproximação e reencontro com a fé. Eu acho que foi muito bom. Tá sendo um ano muito legal. Que legal. Você teve também essa experiência em relação à fé? Eu acho que... primeiro falei da parte técnica do processo de Gênesis, mas tive também, porque pelo menos o personagem ali, quando estava muito próximo de Nimrod, era aquela coisa de temer a Deus, mas querer ter um ideal, né? E aí linkando assim um pouco com o momento de Gênesis, eu estava tendo meu filho, né? Então foi um momento que eu mais tive que ter fé. Então pude passar um pouco por aquela história. Agora, para ser sincero, em Reis, me aproxima também, porque me faz pensar, me faz refletir. Todos nós somos imperfeitos, todos nós já cometemos erros e acertos, só que a gente sabe onde a gente errou. Então, quando a gente está passando próximo de uma cena ou de uma história que você se identifica ali com algo, te faz voltar no passado, te faz refletir, te faz pensar. E é uma coisa muito interessante, porque você está lendo ali, você está vendo ali, pô, Samuel e Eloá tão bons, os 2 filhos ruins, aí... Você vai vendo o que vai acontecendo a partir disso por conta de um errozinho. Então vai criando um embasamento. E aí você vai também aproximando para sua vida, sabe? Você vai tendo mais fé. Porque como é série, cada capítulo tem um peso muita muito história, grande, né? grande. E tem cada personagem tem o seu protagonismo ali, né? Exatamente. A gente sabe que existe um momento, né? Tanto é que, por exemplo, em Gênesis eu fiz 5 capítulos e foi uma obra de arte. Isso é incrível. Mas porque dá muita vontade de continuar trabalhando. E com esse elenco, então, e com essas reviravoltas que a história pode dar. Vai ter muita reviravolta. Assim, cara, a Ana, ela vai puxando assim pela ela vai ali, ela vai comendo pelas beiradas. Tentando descobrir as coisas, cara. Mas tem esse Seria uma boa juíza, assim, junto com a filha. E nos bastidores, eu queria saber alguma curiosidade. Teve alguma... Vocês já contaram aqui alguns, né? Mas assim... Tiveram alguns bastidores curiosos, engraçados? Cara, eu tenho uma coisa que eu faço sempre, que eu também posso revelar, e tem a ver com a fé que a gente estava falando. Todo show, toda dia de gravação que eu vou fazer, eu sempre converso com Deus, para que eu possa brilhar através daquilo, para que eu possa levar a mensagem correta para as pessoas, para que eu possa tocar alguém de alguma forma, para que alguém dali saia preenchido com a mensagem que eu tenho para passar. No estúdio é a mesma coisa, eu tenho feito isso toda vez que a gente vai gravar. Eu paro um minutinho que seja, olho para tudo ali, penso em concentração, falo com Deus. Esse lance do contato com Deus é forte, que você vê que Einstein, né? O maior cientista que a gente tem é o cara que provou tudo que é possível, né? E pela simples observação. Se ele acreditava em Deus, enquanto a maioria dos outros cientistas não acreditavam, eu acho que isso é muito forte. Então, se ele fala, se existe a escuridão, existe a luz... Então é porque esse cara sabia de muita coisa. É engraçado que esse lance da fé, você começa a saber que as coisas estão acontecendo porque você condiciona isso bem. Por exemplo, uma vez eu estava lendo um livro de um filósofo que falava sobre Einstein. A gente o tempo todo, quando a gente está no momento ruim da nossa vida, a gente quer abrir a janela. E a gente quer que essa luz entre. Aí nesse dia que você está ruim, você abre a janela. A luz entra. Só que ela de fato ela não está entrando na sua casa. Porque ela só entra na sua casa de fato quando você condiciona ela.
quando você vai melhorando o seu comportamento, exatamente aquilo que você falou, quando você vai plantando coisas, para quando você abrir a janela já está tudo pronto. Então, assim, pelo menos desde Gênesis a esse projeto, pelo menos ao histórico que ele me conta das novelas que ele fez, eu vejo isso, eu vejo que, assim, a janela tá aberta, a fé tá aí, e ela tá condicionando um monte de coisa, sabe? Ela tá fazendo as coisas acontecerem. Pelo menos no meu momento de filho, no momento de novela, no momento de estar com grandes pessoas, grandes atores e grandes seres humanos, pra mim, só pode ser fé isso, só pode ser Deus, de verdade. Nesse sentido, é verdadeiro. Outra coisa de bastidor que eu posso contar é que eu sou muito comilão. Come. Você Eu não sou comeu... muito O Daniel tá comilão. de dieta, né? Porque ele não comeu nenhum pão de queijo. As cenas de comida que a come gente pão de fez, queijo. Diariamente, esse já é um bastidor, ele come e eu fico... ele fica me olhando. Ele come através do que eu como. Tem uma fala ontem, né? Agora você reclama, mas na hora de comer, né? A gente grava cenas de comida, de banquete, de jantar, o café da manhã, não sei o quê. Eu como. Tanto é que É a cena, real, então o pessoal a de cena casa vai que ver foi- você tá comendo de verdade a ali. cena que foi no primeiro capítulo, tem uma cena que eu falo desse jeito, que eu tô com um pedaço de pão engatado aqui na boca, mas não deu tempo, veio a minha fala e eu comecei a falar a cena inteira com o negócio, joguei o negócio pro lado da bochecha e falei a fala. Se você olhar, dá pra ver que eu tô meio assim, não, tá tudo bem, a gente... Porque eu realmente como. E se vem a fala, eu falo com o que tiver. Eu engulo, tomo um gole de suco de uva e vou embora. Foi engraçado que a gente gravou outro dia, e eu realmente tô comendo, o Daniel chegou na cena... Chaves de botar a comida dentro do bolso. De brigadeiro com... Aí ele chegou e sentou do meu lado e ele foi pegar o negócio, eu achei que ele ia pra botar no prato pra comer, né, que era uma direção uma indicação do diretor. E aí ele me pega um queijo desse tamanho assim, ó, e bota no prato, porque tinha os vários pedacinhos de queijo, as frutas, a Cortado uva, não já. sei o quê. Sim. Ele me pegou um queijo enorme e botou no prato. Eu fiz assim, ué, como é que ele vai comer esse queijo inteiro, um queijo defumado? Ele achou que era um pão. Ele achou que era um pão. No estúdio, tava com meia luz. A luz estava bem baixa, a gente só com luz de vela e tal, não sei o que. Ele pegou aquele negócio enorme, botou no prato e Gente, ia você imagina comer. você pegar um queijo Minas igual... Mas não saiu nada, assim, não melecou a mão, não percebeu porque nada. era queijo sequinho. Tinha ele aquela tava- casca era defumada. defumado. Aí você parecia falou. um pão de... Ele pegou o negócio inteiro, botou no prato. Eu falei, caraca, 1 quilo de queijo, ele vai comer isso. Porque se ele pega na mão, ele vai ter que morder. Eu falei, como é que ele vai fazer isso? Eu fiquei mega curioso. Mas depois, na hora que cortou, eu falei, você vai pegar um queijo agora toda vez? Aí ele olhou e falou assim, não, pão. Mas você não chegou a... Não, aí Não, ele ia deixou só comer toda dos hora lá. pedacinhos, fingia. Toda vez que voltava pra gravar, ele deixava o queijo lá. Falei, Daniel. Gente do céu. E eu comendo. E são coisas muito boas, porque Muito o pessoal boas, da arte lá cuidam muito. capricha muito. Então são os assados de cordeiro, tinha bolo de tâmaras, cookie de não sei o quê, um negócio com damasco e berinjela e não sei o quê, umas coisas muito boas mesmo. Eles capricham muito na comida, então é muito saborosa. Aí eu não aguento. Não aguento, não. O Daniel não come, né? Daniel Porque todo ele é assim também polido. em cena, não come. É polido, ele come. Não, mas foi verdade. Eu falei que tinha um projeto, né, que eu tinha que manter lá um trabalho do fotógrafo do Mário Testino, né, que me pediu para chegar nesse resultado, mas também eu sempre gosto de meio que transformar meu corpo numa massinha. Então, se Gênesis realmente era muito forte, gente, que eu pulava de corda eram 40 minutos. Né? Eu, assim, Uau. com dedicação, Enquanto sem isso, eu força tava- modéstia, eu tirei mais de 25 movimentos de corda. São todos os movimentos de todos os boxeadores. São 3 anos treinando todos os dias. Né? Porque eram personagens que percorriam grandes distâncias. Mas Joel e a Bias também são nômades. Então, né, precisam Sim. percorrer cidades. Então, quanto mais resistência você tiver, né, se você puder, antes de entrar no estúdio, ter um pouco de endorfina, vai te ajudar, sabe? Sim, então, com eu já me certeza. mantenho um pouquinho Eu já penso mais... que quanto mais eu ando, mais fome eu tenho. Que mais eu como. Mas isso é na vida. O açúcar faz esse Eu não efeito em aguento você. ele não, cara, Mas eu isso vou é na te vida, falar. de verdade. A gente vai almoçar na salinha lá do almoço. Aí o Daniel do meu lado, e aí ele faz um pratinho de salada, um pouquinho de feijão, um arrozinho e uma carne, né? Aí ele olha pro meu lado, tô eu aqui escondido atrás de um maionese, salada de batata, não sei o que, e sento do lado dele. E ele nem... E eu como aquilo mais rápido que ele. Não, engraçado é isso, que a gente, quando realmente vai emagrecendo, a gente começa a perder as calças, né? Começa a perder a medida. E aí, tipo, um dia você chega e você vai botar a roupa do figurino, tá com a perna grossona, e no outro dia você fala, caraca, aqui tá justo. Quer dizer, tá mais folgado, né?
Então você ter que ir se adaptando mesmo, ter que manter também, né? E vocês como atores, vocês precisam, como você falou, uma massinha, né? Dependendo do personagem, vocês têm que se às vezes a gente se adaptar, obriga né? a fazer algumas coisas, assim. Senão você mantém um corpo de atleta o tempo todo, né? Um juiz atleta aí não dá, né? Aí Mas para esses dois personagens, vocês não tiveram que fazer mudanças, não tinha né? nenhuma Físicas, obrigatoriedade né? pra isso, não. Eu só preferi, como te falei, não malhar, não ficar tenso, né? Porque os juízes não faziam isso, né? É a disciplina que está linkada com o nosso trabalho, né? Afinal de contas, somos contratados, é isso que é cobrado da gente. Então, o mínimo é ter a disciplina e não ficar como uma massa disforme, né? Que vai mudando ao longo do projeto. E traz muita verdade, né? As pessoas acreditam e você acredita mais quando você olha aquilo e você realmente consegue enxergar um personagem, um cheiro daquele personagem, é muito mais verdadeiro, né? Sem dúvida. E vocês conseguiram trazer isso em Reis, né? Joel e Abias, né? Traz essa caracterização no imaginário das pessoas de uma forma muito real. Também acho. Então tem que contar bem essa historinha, né? Imagina se você tivesse 2 bombadões, né? No caso, né? Não ia ficar legal, né? Eu acho que é por aí. E a gente conseguiu se preencher tanto desses personagens e graças a Deus a gente teve um bom tempo de preparação, sabe? Assim, a gente ficou várias semanas se preparando, se reunindo, lendo, criando, fazendo as cenas. Essas pessoas que nos davam esse suporte, a preparação de tantas semanas que a gente pôde fazer, quando a gente foi pro set para gravar, a gente estava muito preenchido dos personagens. A gente sabia exatamente quem eles eram, quem era aquela família, nossa mãe, o que ela sentia, naquele momento que ela estava sentindo, o que ela ia sentir, o pai a mesma coisa. Então, mesmo que tirassem todo o nosso texto e mandassem a gente improvisar em cima daquilo ali, a gente com certeza ia saber, porque a gente sabia o sentimento do personagem. A gente tinha um entendimento daquilo e a gente tem um entendimento de quem eles são, de como eles são e por que eles agem assim. Então, isso foi muito importante, sabe, assim, pra gente. Hoje a gente tem muito controle desse personagem, né, de quem eles são, de onde eles vão, pra onde eles vão, por que eles estão fazendo isso. E isso foi muito pela preparação que a gente trouxe. A gente tá muito seguro de quem eles são e eu acho que isso traz muita verdade pros personagens. Quem é o Osmar hoje, depois de Abias? O que você aprendeu com ele? Cara, eu aprendi que a gente tem que prestar muita atenção nas atitudes que a gente tem, principalmente para não desagradar, não magoar pessoas que a gente ama. O Osmar de hoje aprendeu a ter fé de novo. Aprendeu a ser forte, não só pelo personagem, mas pelo processo. E aprende que o errado é errado, né? Independente se foi sem querer ou consciente, é errado. E você sabe e tem a oportunidade. E também tem a oportunidade de se arrepender daquilo. Muitas vezes, eu acho quase todas as vezes, te é dado a oportunidade de poder se arrepender, de refazer o mal feito. E aí você tem que entender que é uma oportunidade para aquilo, né? E você pode se apegar àquilo e realmente fazer ou não. Então eu aprendi a dar valor a esse tipo de coisa, a dar valor às pessoas e principalmente a pensar mesmo antes de fazer. E ver dos dois lados das coisas, sabe assim? O que é certo, o que não é tão certo e o que de fato é errado. E você saber que você pode escolher e que você não é obrigado a fazer nada porque alguém quer. Quem que é o Daniel agora? Muito bonito que você falou, Osmar. Muito legal. Eu fiquei aqui refletindo enquanto ele falava. Eu acho que assim, a grande transformação que tem acontecido em mim, primeiro é pelo fato de eu ser pai hoje e por eu estar entendendo muita coisa que os meus pais falavam. E por a gente estar num momento da novela onde esses 2 meninos são muito ingratos com os pais, eu acho assim que a coisa mais importante hoje que tem me transformado é você valorizar os seus pais, sabe? Meu pai me dizia uma coisa muito grande, ele falava assim, cara, eu vou tentar sempre ser teu amigo, amigos você vai ter na rua, mas conselho de pai e mãe, né? É claro que existem casos e casos, existem menos amores e mais amores, mas assim, se o seu pai e sua mãe te amarem, é muito difícil eles quererem te dar um conselho para te derrubar ou um conselho que vai te prejudicar. Então, assim, eu poder eu estar imerso nessa história, tá me fazendo ver isso, tá me fazendo hoje como pai refletir, me faz refletir sobre ações que eu acho que todos nós temos com pai e com mãe,
E de verdade, gente, a gente só tem que realmente agradecer, porque foram eles que colocaram a gente no mundo, foram eles que nos educaram, que colocaram a gente num caminho bacana. E a gente tem que ter muita gratidão, entendeu? Muita gratidão, porque se tiver ingratidão vai ser feio. Porque aí você acha que você quebra um pouco a linha das coisas. Então eu tenho aprendido muito com isso, sobre ter gratidão. Legal. E se você pudesse elencar uma cena até agora que mais te marcou, impactou, que você já gravou, teria alguma? Eu acho que... Eu acho que ainda vem aí, porque a gente tem umas brigas, assim, legais que já me tocaram muito, já me transformaram muito, mas eu acho que lá na frente ainda vai ter uma briga muito feia com o Samuel, né? A gente já meio que rompeu um pouco, ele exonerou a gente, botou a gente lá pra terra, a gente tá voltando na história, mas eu acho que realmente tem um momento que talvez a história vá por esse lado, que aí realmente é quando Joel e a Bia desrespeitam de vez, e aí realmente tem a mudança de caráter, que é nós não queremos ser como vocês. Aí eu acho que, né... Eu tenho que me cuidar com relação a isso, porque aí vem numa outra energia, sabe? Vem num outro lugar. Então acho que lá na frente ainda vai ter coisas assim. Já passei por coisas muito boas, mas eu sei que a gente ainda tem muita coisa pra contar e que ainda vai transformar. Tá vendo? O problema todo é ele, cara. Não sou eu. Não, eu tô brincando. A gente já gravou uma cena que é quando nós somos expulsos, né? Do nosso lar, devido ao que a gente fez. E a despedida é muito dolorosa. Porque é quando ele diz... Vão embora. Estão esperando o quê? Num tom muito agressivo. E aí eu olho pra ele e falo assim, você tá expulsando a gente de casa? Você tá mandando a gente embora? Ele fala, não tô mandando vocês embora. Eu quero que vocês saiam daqui porque agora eu não consigo olhar pra vocês e aceitar o que vocês fizeram. E aí, nisso eles saem, se despedem com um beijo, assim, muito difícil de ser dado a esse pai. Com um abraço extremamente doloroso nessa mãe e vão embora. Viram as costas e deixam ali todo o estrago, mas saem muito destruídos naquele momento. Lá na frente eles vão começar a aprontar de novo, mas nesse momento eles saem de fato muito destruídos. E essa cena pra mim tem muito valor, assim. É uma doideira, assim. É engraçado que eu escutei ele e eu vendo ele, né? Eu vi ele em cena fazendo isso e é engraçado porque tem um momento que até o Samuel vira assim e fala assim, Joel, de você eu espero tudo, mas até de você, amigo. Tipo, né? Até de você, meu filho. E aí, então, acho que eu vi realmente aquela emoção ali deles, cara. É legal, né? Muito legal. Quando transpõe, né? Passa do personagem pra pessoa. A gente tem carregado um pouco desses personagens com a gente, onde a gente vai. Tem um pouco de Abias em mim e Joel e vice-versa. A gente se considera irmão, de fato, assim, na vida por conta desses personagens, né? E a gente leva muito isso. Vocês não se conheciam antes? Não, nunca tínhamos trabalhado juntos. E assim, você falou agora, eu pensei, né? Outra diferença de Eli, né? Porque Samuel, quando ele descobre, ele se impõe. Para um pai, isso não é fácil, né? Não. Porque Samuel, o mais fácil é fazer vista grossa, né? Mas o correto é se impor. E quando você é pai e mãe é difícil, porque é muito sentimento envolvido, né? Exatamente. E ele se impõe, ele usa a razão ali naquele momento e ele coloca a fé dele em primeiro lugar, né? Não, vocês estão desrespeitando, antes de tudo, a Deus, a mim, da sua mãe e ao povo, né? E ele se impõe ali, E ao mesmo tempo tem a inteligência que ele tem e amor que ele tem. E ele foi um pai assim, de muita inteligência e de muito amor, porque ele fala assim, perdoar vocês como filhos eu vou sempre perdoar. Mas não isenta do problema que vocês fizeram. Os filhos entendem isso. Em momento algum eles ficam... depois que é tomada a decisão, eles primeiro imploram, de fato, pelo perdão. Depois que ele resolve que eles têm que se afastar de casa e tudo, eles não imploram pra voltar, não sei o quê. Eles entendem que é aquela posição do pai e tem que ser respeitada naquele momento. Entendem, mas não mudam, né? Mudam por um tempo. Por um tempo. Tá. Mudam por um tempo. Eles, de fato, fazem o que o pai pede. Mudam de vida mesmo. Mudam de vida, vão pra vida do campo e tudo mais. E aí, sim, eles começam de novo a retroceder. Depois de um tempo. E até que são pegos, de fato, com o pai olhando o que eles estão fazendo. O pai e a mãe vão até onde eles estão e veem, de fato, como eles estão desviados de novo.
E aí vem de novo mais um balde de água fria, porque daí ele não soube, ele viu. É pior ainda, né? Eu fico todo arrepiado de contar essas coisas. Mas... E aí, nesse lugar onde Samuel é muito justo, né? E os filhos entendem da expulsão de casa, tem outro lugar da mãe que é só coração, né? Enquanto Samuel tá sendo racional, ela tá sendo coração puro. Então é um desmanche, assim. Você olha pra ela, aquela mãe tá um farrapo, sabe? Assim, ela tá completamente destruída. Você fala, meu Deus do céu. Olha o que eles fizeram, que é completamente errado. Meu marido, por conta disso... perde o cargo, vai ficar destruído e eu vou perder os meus 2 filhos, que é o grande amor da minha vida. Então ela tá assim, acabada. É um tapete velho que o cachorro puxou, pisou, mastigou, porque ela, assim, sabe, tá sem vida naquele momento. E então, por isso é tão cheio de lugares, né, essa cena, mas é tão importante, foi por isso que eu citei ela aquela hora, porque ela é muito forte, muito importante pra gente. Sem dúvida. Então, olha, já começa a série. Se deixar, a gente vai falar aqui até o horário da série. E aí a gente vai contando as coisas que não pode contar. O que as pessoas, então, podem esperar de Joel e Abias nos próximos episódios de Reis e da série, né? Dessa nova etapa, de forma geral? Acho que muitas surpresas, né? Acho que o público pode esperar grandes reviravoltas, assim. E por que eu digo surpresa? Porque o Joel e o Abias enganam bem, entendeu? Você nunca sabe pra onde que eles vão. E acho que a cada passinho ali, o pessoal vai se surpreender. Então acho que surpresas mesmo. Eu acho que não percam a série de uma forma geral, porque eu acho que é super importante a gente estar ali revivendo não, mas aprendendo e conhecendo essa história, que não é um spoiler, porque ela existe, né? Então as pessoas sabem do que se trata. Mas também existem personagens com histórias fictícias, com uma liberdade, onde os autores têm essa liberdade de criação, que criam coisas super interessantes para o enredo da história. E para vocês, espectadores de forma geral, né? Que podem assistir. Então Joel e Abias trazem nesse lugar muitas coisas interessantes. Por mais que eles já tenham uma personalidade pré-julgada pelo telespectador, eles trazem em cenas muitas coisas curiosas, assim, que vão despertar um lugar de auto-reconhecimento do telespectador, de raiva às vezes, mas de querer cuidar desses dois em outros momentos, então trazem muitas constantes interessantes. Esse é meu irmão, esse é meu Abias, eu nunca tô sozinho. E olha, Daniel e Osmar, eu já percebi que vocês gostam de um café, né? Mas olha, rapaz. E o café tá bom. Então, o café tá muito bom. Pra vocês levarem um pouco da gente com vocês. Poxa, Ana, que isso. Muito obrigado. Vocês têm que tomar café aqui, tá bom? Poxa. Vamos, com certeza. Obrigada, gente, por vocês estarem aqui hoje com a gente. Imagina. Foi um prazer, muito bom. Quero continuar acompanhando pra descobrir o que vai acontecer nessas reviravoltas. E assim, não se acanhe de convidar a gente de novo. Não, porque com a certeza. Joel e a Bias vêm, se oferecerem assim um café, uma mesa luxuosa. Deu uma mesa de comida, um prato de comida pra mim, eu tô aceitando. Só tem mais pão de queijo, né? Tá tudo maravilhoso. Certo. Epa! Obrigada, viu, gente? Que isso. Obrigada. Que isso. E obrigada a você também por ter ficado com a gente até aqui. Lembrando que se você curtiu esse bate-papo, não esquece de deixar o seu like, o seu comentário, a gente quer saber o que você achou. E não esquece também de se inscrever no nosso canal, tá bom? Até o próximo episódio. Tchau!